conceitual, né, do que envolve o conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Então, Matheus, rapidinho. claro, pode falar. Tu vai gravar a aula? Se alguém quiser gravar, não sei se alguém consegue, não consigo aqui. Se alguém conseguir, me avisa aí, por favor. Alguém aí consegue gravar, gente? Tá gravando, Isabelle? Maravilha. Então tá bom. Pode já continuar a gravação aqui, sem problemas. Então tá. Então a gente vai começar com a nossa revisãozinha conceitual, né, de sempre, que é sempre importante. Rapidinho, professor Vitor entrou, gente? Aqui ninguém pediu para entrar, não, mas... Espera aí. Então tá, vamos lá. Pessoal, as leis de Newton são leis, tá? São leis que expressam como a força pode agir sobre os corpos, tá? E aí, as leis de Newton basicamente são três, né? Lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, ação e reação. Mais gente entrando aqui. E aí, bom, as leis de Newton, a gente vai ver agora como cada uma se caracteriza. Boa noite, professor, flamenguista. Boa noite, Vitor. Só que antes, para a gente falar de forças, é importante a gente definir o que essa grandeza força significa. A gente tem mais ou menos uma ideia do que é força, né, no dia a dia, né? Você faz uma força em um objeto, essas coisas, e que tudo faz sentido, tá? Mas é legal a gente ver como é que ela funciona. Primeiro de tudo, a força é uma grandeza vetorial. O que significa isso? Que ela é uma grandeza física, ela é uma entidade mensurável e que ela tem que ser dada por um vetor. A gente não teve aula de vetores, tá? Aqui no pré-vestibular. A rigor deveria ter só uma aula só de vetores, que eles são extremamente importantes. Mas eu vou passar aqui para vocês rapidinho algumas propriedades que são importantes para a gente poder usar nas forças da maneira mais simples que a gente puder. Primeiro de tudo, o vetor, você sempre pode escrever ele como se fosse uma seta, tá bom? Então, o vetor, ele sempre vai estar indicando para você, o vetor é dotado, ou seja, ele tem de módulo, que é a intensidade, tá? Direção e sentido. Que é meio esquisito, né? Se você fala o sentido, você já sabe qual é a direção, mas tudo bem. Essa tradução para o português não foi muito legal. Mas ok. Módulo, direção e sentido. Então, aqui é o seguinte, como é que eu posso destacar essas três grandezas? Você pensa no deslocamento, por exemplo. Você fala assim, andei 2 metros.
essa informação não está completa. Por quê? Você precisa dizer se você está andando para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, obliquamente, você não é uma informação completa. Então, grandezas vetoriais precisam de mais informações. Grandezas, por exemplo, que não precisam de vetores, que só um número funciona, o tempo. Você fala assim, se eu comecei a cozinhar às 13 horas e terminei às 15 horas, passaram-se 2 horas. Você não precisa dizer se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima ou para baixo. Tá? Já nas grandezas vetoriais é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque a força também você pode aplicar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ela é um vetor, tá bom? Então, assim, ela tem as informações necessárias. E, geralmente, vetores, em geral, os vetores são representados por setas. Então, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, oblíqua assim, sei lá. Então, vetores são setinhas, tá bom? E aí, o que a gente precisa saber que é importante aqui? A gente precisa saber, por exemplo, operar vetores, principalmente soma de vetores. Tem outras operações, mas a soma de vetores é a mais importante. A soma de vetores, ela funciona assim. Suponha vetores A e B, tá? De tal maneira que o vetor A é esse aqui, tá? A setinha em cima da letra sempre aparece para a direita, tá bom? Independente da direção que aponta o vetor. E você tem outro vetor que é assim, ó. Sei lá. Assim. Esse aqui é o vetor B, tá? E aí, queremos a soma desses vetores. A mais B. Que vetor vai ser esse? Vou dizer que vai ser um vetor S de soma, tá bom? Você quer obter o vetor S. Como que eu faço essa soma de vetores? Você vai pegar um desses vetores aqui, tá bom? Pode ser o A, pode ser o B. E você vai copiar e colar ele, tá bom? Copiar e colar, eu digo, você vai escrever ele igualzinho. Você vai tentar mantê-lo o mais fiel possível. Por exemplo, vou dizer que ele está assim, tá? O outro vetor, o vetor B, o vetor que eu quero somar com ele, eu tenho que pegar a sua origem, tá? O que é a origem do vetor? A origem do vetor é a pontinha que não tem seta. Isso aqui é o que eu chamo de origem, tá? A setinha é o que eu chamo de extremidade, tá? Eu vou pegar a origem de um vetor e colar no outro, na extremidade do outro. Então vai ficar algo assim. E como que vai ser a soma entre esses vetores? É você fechar o que está sobrando. Nota, tem uma origem sobrando, tem uma extremidade sobrando. O vetor soma vai ser você bater a origem na origem, extremidade na extremidade. Isso aqui é a soma dos vetores. Então, esse vetor mais esse vetor dá esse vetor aqui. Pode perguntar. Bacana, professor. Não sabia que era assim. Aí eu queria saber... Aí, no caso, cai no exame de qualificação? Cai sim, cai sim. Cai sempre de forma bem sutil, de forma assim, que não é muito complicada, não. Porque, por exemplo, você poderia ter vetor A mais vetor B
mais vetor C, e por aí vai. Você poderia somar quantos vetores você quisesse. E aí, bom, a regrinha é sempre essa, tá? Você pega um, o outro você cola origem na extremidade, vê o que sobra e por aí vai, tá? Mas é dessa maneira aqui que cai geralmente, tá bom? Sempre assim. Se cair, tá? Bacana. Tá bom. Sim. Legal. Então, vamos lá. Então, aqui, isso aqui é a regrinha da soma dos vetores. E por que isso é importante para a gente? Porque agora a gente vai falar das leis de Newton, tá? Então, vamos voltar para as leis de Newton. Leis de Newton. Fiz uma pequena digressão aqui só dos vetores para a gente poder usar. As leis de Newton são leis que envolvem as forças. E as forças são vetores, por isso que a gente precisa saber vetor. A primeira lei de Newton, que não é bem essa, tá? Mas é suficiente para o que a gente precisa aqui no ensino médio, tá bom? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. E a famosa lei que ela diz o seguinte, né? Que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso a menos que uma força externa atue sobre ela. Em outras palavras, é o seguinte, vou colocar aqui até entre aspas que não é só isso não, tá? Mas pra gente aqui serve. Um corpo em repouso ou MRU, tá? Ou MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, um corpo que está em linha reta, que sempre mantém a mesma velocidade, tá? Ou MRU, e estar em repouso ou estar em MRU na dinâmica, ou seja, para as forças, tá? Repouso e MRU, para a gente aqui, os dois significam estar em equilíbrio, tá bom? Tá? Tende a permanecer dessa maneira. Eita. Dessa maneira, a menos que exista uma força externa sobre esse corpo. Então, o que eu quero dizer? Se um objeto está em linha reta, com velocidade constante, se não tiver nenhuma força sobre ele, ele vai permanecer assim para sempre. Se um objeto está parado e nenhuma força age sobre ele, ele vai ficar parado. É isso. Tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa lei em algum momento na sua vida. Tá? Só que é isso, não é só estar em repouso, velocidade zero. Tem que estar, ou em MRU também serve, tá bom? Para as forças, estar em repouso ou estar em MRU é a mesma coisa. Tá? Então, beleza. A segunda lei de Newton ela é onde a gente começa a fazer conta, e é a lei mais importante, tá? A segunda lei de Newton que é também o princípio fundamental da dinâmica, ela diz o seguinte: a força resultante sobre o objeto
é igual à sua massa é igual ao produto da sua massa por sua aceleração. Esse aqui é o famoso F igual a MA, tá? Que eu acho que todo mundo em algum momento também já viu em suas vidas. Então, a força resultante, isso aqui é importante, tá? A força resultante sobre o objeto é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Então, a gente vai escrever que F resultante, vetor, tá? É igual a massa vezes a aceleração, que também é um vetor. E por que isso é importante? Por que isso é importante? A força resultante é igual à soma de todas as forças. Por isso que a gente tem que saber somar vetor. A força resultante é igual a F1 mais F2 mais F3 mais qualquer outra força que houver sobre o corpo. E aqui que é um detalhe interessante. Do jeito que a gente está escrevendo aqui, por isso que eu não estou falando que é só isso, tá? Mas do jeito que a gente está escrevendo aqui, a primeira lei de Newton é a mesma coisa que a segunda, se a aceleração for zero. Porque se a aceleração for zero, significa que ou o objeto está parado, ou ele segue com velocidade constante a vida toda. Ele não acelera, ele não muda de velocidade. Tá? Então, no fundo, a primeira lei de Newton é a segunda se você colocar a aceleração para zero. Tá? Mas não é só isso, mas a gente aqui pode fingir que é. Tá? Não tem problema. A terceira... Pode falar. Essa segunda lei de Newton, ela é tipo aquelas questões que faz a gente somar a força que exerce, tipo, com uma batida de um carro no outro, ou sei lá, tipo aquela questão que teve no ano passado do ônibus que estava em movimento. Eu não lembro direito da questão, mas é tipo isso? Na verdade, colisão é mais conservação de momento. Até tem a ver, mas não, geralmente colisões não. Geralmente isso aqui vai ser para quedas, geralmente isso aqui vai ser para fios puxando coisas, molas, força elétrica, força magnética vai envolver isso aqui, tá? Força da superfície, né? Força normal. Geralmente colisões não, tá? Geralmente colisões não. Tem a ver, mas não é isso aqui diretamente, não. Tá. A terceira lei de Newton, falei anteriormente que eram 3. A terceira lei de Newton é a lei da ação e da reação. E aqui dá muita confusão. A lei da ação e da reação, ela diz o seguinte: caso uma força seja chamada de ação, você escolhe, tá? O que você chama de ação? Chamada de ação. Seu par reação será uma força contrária de mesmo módulo e sentido oposto. Tá? Então, isso aqui dá uma confusão danada e a gente vai fazer um exemplo com isso aqui só para a gente treinar e ver como é que isso aqui é importante. Então, beleza, a gente tem primeira, segunda, terceira lei de Newton. Uma coisa muito importante para eu poder saber usar essas leis é eu saber fazer um negócio chamado diagrama de forças. O que é o diagrama de forças? É a representação mais simples de uma força que um objeto pode sofrer.
tá? Por exemplo, vou pegar o exemplo da queda livre, tá? Da queda livre sem arrasto, né? Arrasto é a resistência do ar. Sem arrasto. Então, vamos lá. Você tem aqui o solo, tá? Um objeto aqui, ó, vai ser abandonado, tá bom? Vamos supor que ele tem uma massa M, tá? O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai cair? Perfeito, ele vai cair. Mas por que ele cai? Porque é uma reação, né? Ele foi jogado pro alto e ele cai, é isso? Não, você nem precisa jogar, você tá segurando ele aqui, ó. Tá segurando ele aqui, ó. Ah, tá. A Soltei. gravidade puxa Boa. Puxa para onde? para baixo, não? Perfeito, perfeito. Então, eu sei que eu tenho gravidade aqui para baixo. O meu próprio cotidiano me diz isso, tá bom? Dica: a primeira força que você sempre vai marcar em qualquer exercício vai ser a força da gravidade, a menos que o problema te diga o contrário, tá bom? Mas sempre marca a gravidade primeiro e sempre para baixo, tá? Na verdade, a gravidade não. Você vai marcar a força feita pela gravidade. Ou seja, essa bolinha aqui vai estar sofrendo uma força, tá? Que é a força da gravidade, que a gente dá um nome, tá? De força-peso. A força-peso vai ser igual à massa desse objeto vezes a gravidade. Quanto que vale a gravidade? A prova tem que te dar, mas geralmente vai ser ou 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Mas não esquentem com esse número, a prova tem que dar para vocês, tá? Então é isso. Esse objeto não sofre mais nenhuma força. Como que eu sei disso? Porque ele vai cair. E acabou, tá? É isso. A força-peso, ela age dessa forma na queda livre, tá bom? Só. Vamos fazer um outro caso. Você em pé e parado, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui o chão, tá? E você tá aqui. Bom? Você tem uma massa que eu vou chamar de M, tá? Qual é a primeira força que eu tenho que sempre marcar? A gravidade. Gravitacional? A força da gravidade, a força gravitacional, que eu chamo de força-peso, que aponta sempre para onde? Para baixo. Para baixo. Então vou desenhar essa pessoazinha aqui, ó, como se fosse uma bolinha. Pronto, não tem problema. Pode desenhar assim. É o desenho mais simples que você vai ter, tá bom? Meu diagrama vai ser esse. E agora eu vou marcar uma força para baixo. Maravilha. Que é o peso, tá? A massa da pessoa é M vezes G. Maravilha. Mas espera aí, no caso da queda livre, você marcou a força-peso e faz sentido, né? Porque o negócio está caindo. Mas aqui a pessoa não está caindo. Por quê? Por causa da esfera, né? Eu acho que é isso o nome. Não, a pessoa está aqui, no chão. Por que ela não cai? Ao contrário. Oi, fala aí. Um de cada vez. Isso que a Carol falou, mas a força é tipo assim, a gravidade contrária, né? Também, né, professor? Não, calma aí. Se eu estou em pé no chão, parado, por que eu não caio? De maneira bem simples. Não precisa falar de força. Pode falar, fala aí. Você está fixo ao solo, por isso que você não cai.
Não, eu não caio porque o chão tá me segurando. O chão não Então, deixa eu cair. É só isso. É só isso. então, Beleza. Então tá. Então, ó, eu tô marcando as forças que eu tô sofrendo. Eu tô sendo puxado pela terra para baixo. Então o chão não me deixa cair porque ele faz uma força em mim para onde? para baixo. Para baixo? Para baixo, que no caso seria o núcleo da Terra, não? Não, o núcleo da Terra seria a gravidade te puxando para baixo. Seria a massa da Terra concentrada no núcleo. Então, a gente, Eu acho que é pra cima, não é? Pode ser pra baixo. Para cima. Então, ó, é como se fosse o seguinte: a gravidade me puxa para baixo, mas eu não tô caindo porque tem uma outra força que aponta aqui para cima. Aí vem a pergunta: mas que força é essa? É a força do chão. E essa força do chão é o que eu vou chamar de força normal. Por que normal? Porque ela aponta perpendicularmente ao solo. O solo está assim, a força vem furando sua mão, tá? A força normal é sempre assim, ela sempre fura sua mão, tá? Então, e o que que isso significa? E por que que eu não caio então? Porque é como se o peso estivesse, entre muitas aspas, anulando. Quer dizer, é como se a normal estivesse anulando o peso. E é por isso que eu não caio. Beleza? Certo? Pode perguntar. Alguém quer perguntar? Não? bom, Tá ok. eu gostaria Pode de pensar nisso como se fosse uma esfera, que seria o planeta Terra, e na esfera, o núcleo que puxa a gente para baixo, e Tá. a força de cima, que é a parte externa da Terra, que é onde a gente pisa, nosso chão. Pode ser, pode ser, pode ser. É tipo isso, Seria a superfície da Terra. Pode ser. Pode ser. Mas é mais simples que isso. Pode ficar tranquilo. É o que você está vendo, tá? É no seu referencial. Se eu soltar esse objeto aqui, ele faz o quê? Ele cai. Cai para onde? Para baixo. Inclusive, é uma das formas de provar que a Terra é redonda, né? Porque o único jeito disso aqui acontecer na Venda da Cruz, no bairro Antonina, no Japão, na Austrália e sei lá, qual outro país longe aí, não sei, Egito, é se a Terra for redonda. Porque, porra, eu sei que eu tô longe da Austrália, eu tô longe do Japão, eu tô longe do Egito, meu irmão, a única maneira disso aqui sempre cair para baixo é se a Terra for redonda. Se ela for sempre atraída para algum centro de gravidade. Tá? Se a Terra fosse plana, fosse um cubo, fosse rosquinha, não ia dar certo. Tá? Então tá. Então, essas daqui. Então, bom, queda livre. Então a gente está vendo queda livre, força normal, tá? Tem outras forças também que são tabeladas ali. Quer ver? Por exemplo, a gente vai ter. Eu tenho uma dúvida em uma coisa. Claro. Qual que é a fórmula da resistência do ar? Cara, não tem fórmula, bicho. É bem complicado isso, tá? É bem, bem, bem difícil. Você pode ter um arrasto que é associado à viscosidade do meio, tá? Se esse objeto está caindo no ar, na água, na glicerina, no óleo, e tem um outro arrasto que é relacionado à dimensão do objeto. E aí isso aí já é uma complicação danada, tá? É meio que colocada ad hoc, que a gente chama, né? Um termo em latim para dizer que você está colocando a mão. Então, assim, é bem enrolado, tá? Tipo, não precisa se preocupar com isso. Se tiver alguma conta associada a isso, a prova tem que te dar. Tá? Mas é bem, bem enrolado. Bem enrolado. Então, tá. Agora, se for atrito com o solo, tem fórmula. Atrito com o solo tem. Posso passar para vocês. Vamos lá. Então, tá. Então, ó. Vamos pensar assim, então. Então, vamos colocar o atrito já logo. Carrinho puxado por cordinha.
Então aqui, ó, a gente vai ter um negócio assim, ó. Carrinho, pessoa, cordinha. Tá? Pergunta. Esse carrinho, supondo que tem atrito, tá? Esse carrinho, para onde que ele vai andar? Para frente, horizontalmente. Ele vai andar para cá ou para cá? Para direita. Cá? Assim, né? Mas Ótimo. o atrito vai acontecer pela esquerda. Ah, boa, boa, boa. Por quê? Porque o atrito, nesse caso, é como se ele estivesse querendo atrapalhar o movimento. É essa a ideia mesmo. É uma força dissipativa, que a gente chama. Maravilha. Então, vamos fazer o diagrama de forças desse bichinho. Vamos supor que ele tem uma massa M também, tá bom? Quais são as forças que esse objeto sofre? Força gravitacional. Força gravitacional, força peso, sempre apontando para baixo, tá? Outras. A força normal. Força normal, apontando para onde? Para cima. Para cima. Como que eu sei que é para cima? Esse objeto não se move na vertical, né? Então, ele não está caindo nem está subindo. Então, na vertical, ele tem que estar em equilíbrio. Sim. É isso aí. Mais quais? O atrito para a esquerda. O atrito para a esquerda, maravilha. Aí aqui eu vou chamar de FAT, tá? Que é força de atrito. E a força aplicada para a direita. Que é a força da De pessoa. quem? Da pessoa. Não. É a força da corda. A força da Como que eu corda. sei que Por que eu sei que é a força da corda? Porque a corda é uma força de contato. Então é ela que está em contato com o carrinho. De certa forma, o que você está falando não está errado não, tá? Porque a força que a corda sofre nesse ponto é igual a essa. Então é como se a força que o cara está fazendo na corda está se transmitindo no ponto de contato com o carrinho, tá? Não está completamente errado não. Mas tem que saber separar essas coisas. Mas ótimo. Se o objeto estiver andando, essa força de tração tem que ser maior que a FAT, tá? Você desenha uma seta maior. E essa força é chamada de força de tração ou de tensão. Sim. Tá bom? Outra coisa importante, corda sempre puxa. Corda não empurra, tá? Eu posso dar um exemplo de atrito? Pro pessoal aí que pega ônibus, quando o ônibus ele se locomove do ponto zero a tal ponto, aquela força onde o ônibus está te puxando para trás é o atrito. Aí quando o ônibus ele para, chega a zero, aí você volta do seu estado normal. Quando você está pegando ônibus, você acaba sofrendo desequilíbrio. Isso é o atrito te puxando. Tá bom. Bom, eu vou dar um exemplo mais fácil, né? A caminhada, né? A caminhada é força de atrito, né? Porque se o chão fosse piso, você ia ficar derrapando a vida toda. Né? O atrito que faz você andar. Mas tá ótimo. Então tá. Então, beleza. Ótimo. Temos todas as forças aqui envolvidas. Maravilha. E posso ter outras também. Posso ter, por exemplo, a famosa força elástica, né? Então, imagina. Bloco preso a uma mola. Então, ó. Então, imagina. Eu tenho aqui a mola, tenho meu bloquinho e tenho no chão aqui, tá? Aí, beleza. Ele tá lá com a mola amarrada nele. Sim. Tá? Vamos supor que a gente faça o seguinte. Eu vou pegar esse bloquinho e vou fazer o seguinte com ele. Ó. Vou fazer assim. Eu vou fazer assim com ele, ó.
Aí. Eu peguei e segurei o meu bloquinho, tá? O que vocês estão notando com a mola? Tá. Cumprimentando. Ela tá esticada? Tá esticada, boa, esticada, maravilha. Peguei o meu bloquinho e segurei, a mola esticou, tá? Quando eu soltar esse bloquinho, o que vai acontecer com ele? Vai voltar ao ponto zero. Boa, boa. Ele vai voltar ao que a gente chama de posição relaxada, tá? Que seria a mola de fábrica. Nem tá dilatada e nem comprimida, tá bom? Então, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? A internet aqui deu um zoado. Professor, esse modo relaxado, ele é variável? Não, é a posição de fábrica da mola. A mola tem um certo comprimento ali que ela vem de fábrica. Entendo. Mas tem aquelas molas lá que você puxa e ela não fica da mesma forma que você puxou essa mola. Mas aí é a mola ideal. Aqui a gente só vai trabalhar com mola ideal. Tá? Tipo, na verdade, a gente pode até supor sempre que a gente vai pegar a mola para garantir isso, a gente vai fazer apenas pequenos deslocamentos, tá? Já para garantir que isso não vai acontecer. Quem, inclusive, for fazer algum curso de exatas vai ver isso, porque isso é importante. Então tá, maravilha. Então, essa mola ela vai ser dilatada por um certo espaço, um certo comprimento, daqui até aqui, por exemplo. Esse pedaço aqui todo, vou chamar de um ΔX, ou seja, um deslocamento. Bom? Agora, vamos fazer o diagrama de forças no nosso bloquinho, tá? Supondo que tem atrito, tá bom? Vou pegar nosso bloquinho e vou desenhar ele aqui. Quais são as forças que esse bloquinho está sofrendo, considerando o atrito? A partir do momento que você soltou, você largou o bloco, quais são as forças que ele sofre? A força natural. Força normal, aponta para onde? Apontada para a direita. Não, ela Para baixo. Não, ele continua apoiado. Normal para baixo. Olha só. Ele continua apoiado na superfície, tá? Ele continua apoiado na superfície. Por que ele não está caindo? Por causa do chão, da força gravitacional. Tá, a força gravitacional aponta para onde? Para baixo. Para cima. Para baixo. E a força normal para cima. Isso, a força normal que impede o bloquinho de não cair. Maravilha. Tá. Então, beleza. Então, a gente já sabe isso de antemão, porque esse objeto nem vai subir, nem vai descer. Então, as forças na vertical têm que ser, entre aspas, canceladas. Sim. Beleza. Legal. Mais o quê? O atrito com o chão. O atrito com o chão. Mas o atrito vai apontar para onde, então? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita. Para a esquerda. Por que para a direita? Porque se você puxar, no começo você puxar, aí se você soltar, vai ser o atrito para a direita. Mas se você fazer o contrário disso... Calma. Volta nesse problema. Você foi e puxou o bloquinho, certo? Nesse ponto aí, se você soltar, atrito. Atrito para onde? Para a direita. Por que para a direita? Não, é para a esquerda. Não, é para a direita mesmo. Não é para a direita? Porque o bloquinho vai correr para a esquerda, né? Oi? Não, eu tava... porque o bloquinho... Agora só me confundiu toda, professor. Olha só. Vamos supor, então finge assim, ó. Você não tem atrito. Você tá numa pista de gelo, bem lisinha, tá? Bem polida, tá bom? Se não tiver atrito, não tem atrito. Você pegou o bloquinho, segurou ele aqui e soltou. Para onde que ele vai? Para a direita ou para a esquerda? Direita. Ele vai para a esquerda.
A mola vai querer voltar para sua posição relaxada. Ai, Professor, então o atrito ele vai sempre pro sentido oposto de onde você soltou? Tipo, Não, ele vai pro sentido a se opor ao movimento. Então, se eu soltei o bloco, ele está voltando para a esquerda, o atrito é na direita. Perfeito, isso. É cada um para um lado. Valeu, agora entendi. Olha, não sei afirmar se para todos os casos necessariamente vai ser para o mesmo lado. O que é bom você saber é o seguinte, olha, finge que não tem atrito, tá? Finge que não tem atrito. Esse bloquinho vai para a esquerda. Com atrito, vai querer ir para a esquerda. E quem que vai tentar impedir ele? Um atrito para a direita. Essa que é a análise boa de fazer. Entendeu? Eu não sei te afirmar se em todos os casos o atrito vai estar ao contrário para onde a minha mola vai querer voltar. Não sei dizer. Não sei afirmar assim com todas as Ô, Matheus, é como se eu estivesse nadando contra uma correnteza? Tipo isso, pode ser. Eu posso dar uma tese, professor? Tem um bloco de rocha esférico. Bloco de rocha esférico dentro de fixado em um chão grenoso, tipo, um chão sólido cheio de pedra. Essa rocha é amarrada por uma corda. E uma pessoa vai aplicar peso para a direita dessa corda. A força gravitacional e a força do atrito pesa mais para se locomover essa pedra. A força do atrito vai pesar mais na hora do cara puxar. Não sei. Isso aqui é mais simples, pô. É bem mais simples. É só você pensar o seguinte, olha, se o chão tem atrito, você concorda que ele vai voltar com uma velocidade menor. É normal, vai atritar. Então, só pode estar atrapalhando no sentido contrário. Entendeu? Tipo, é essa a ideia, tá? É essa a ideia. Então, vamos lá. Então, o que vocês disseram para mim foi o seguinte. Você vai ter, se você pega esse bloco e estica ele assim para a direita, você vai ter uma força elástica, tá? Que eu vou chamar aqui de fel, para a esquerda. E aí ele vai querer correr para a esquerda. Quem vai tentar impedir ele? O atrito para a direita. A nossa FAT vai estar para a direita. Só isso. Só isso. A gente está falando de qual tipo de atrito? Tem 3 tipos. Quais são os 3? É o estático, dinâmico ou cinético e o de rolamento. Rolamento sei que não. Rolamento é mais complicado. Seria, aqui nos 2 casos serve, tanto no atrito cinético, tanto no atrito estático. O atrito cinético, cinético quer dizer que o negócio está se mexendo, está tendo cinemática, né? Está tendo movimento. Sim. Tipo assim, o bloquinho ele está correndo, mas tem algo atritando. Sim. O atrito estático, ele não consegue nem sair do lugar. É tipo você tentar empurrar o sofá com seu dedo mindinho. Entendo. Por que o sofá não sai do lugar quando você empurra com o dedo mindinho? Por causa do atrito. Se não tivesse atrito, você assoprando ele ia se mexer. É o atrito. Ah, entendi. Tá? Entendi. Então, inclusive o atrito estático, ele é variável. Por quê? Você empurra com o seu dedo mindinho, ele não vai. Você empurra com o dedo mindinho anelar, ele não vai. Você empurra com o dedo médio também, não vai. Quando você vai ver, você tem que empurrar com a palma da sua mão. Ou seja, mesmo você aumentando a força aplicada, ele não sai do lugar. Então, o atrito estático, ele vai se adaptando à força até um determinado limite, que é o que a gente chama de limiar do movimento. Mas tem a ver com a massa também, tipo, a massa Tem a ver também. com a massa, tem que ver com a massa. Cara, na verdade, não, cara. Numa primeira modelagem, não. Numa primeira modelagem tem mais a ver com o chão mesmo. Entendi. Tem mais a ver com o chão.
No primeiro momento. Beleza. Mas pode... Não sei, será que tem a ver com a massa? É uma boa pergunta. Ué, quanto maior a massa aplicada para você mover um objeto, mais facilidade o objeto se locomover. Será? É uma boa pergunta. Não estou lembrado agora. Tem que pensar, mas isso é mais complicado. Isso é mais complicado. Professor, o que é mais fácil? Você empurrar a pedra com o seu dedo indicador ou você empurrar a pedra com a mão inteira? Bom, depende. Tem atrito ou não tem? Tem atrito, mas pelo menos com a mão inteira a pedra consegue se mexer um pouco. Não, então, concordo. Eu achei que você estava perguntando da massa do objeto a ser empurrado. Ah, sim. Entendeu? Não, contato mesmo. Contato. Não, aí você tá certo, pô, com certeza. Fala aí, meu amigo. O que perguntar? Não, é que isso que o Francisco estava falando, eu acho que tem mais a ver com a área de contato, tipo, que pode tá ter a ver empurrando também. tem. Começa a ficar muito enrolado o problema, tá? Começa a ficar bem enrolado. Mas aí já tem a ver com o corpo rígido também. Aqui a gente só está trabalhando molezinho em partícula. A gente está fingindo que tudo é um pontinho, tá? Pessoas, elefantes, formigas, tudo é pontinho aqui pra gente. Corpo rígido é outro negócio bem mais enrolado. 3 minutos. Tá, então vamos lá. Então vamos fazer um sumário aqui, então. Forças que têm fórmula. Opa. Forças com fórmulas. Então vamos lá. Peso, P igual a mg, tá? Força elástica menos Kx, K delta X. Esse menos aqui é porque a mola é uma força restauradora, então ela sempre vai ao contrário da onde você deformou antes, tá? Esse K aqui é o que diz se a mola é dura ou mole, tá? Então, se ela é mais fácil ou mais difícil de ser dilatada. Então, vamos colocar aqui a setinha, só para dizer que é vetor. Seria a variação do quê? Isso aqui é a variação do quanto você dilatou a mola. Ah, entendi. A variação. Isso, a variação do quanto você deformou a mola. Tem essas duas. Tem a força de atrito, no caso cinético, tá? O atrito cinético, que é dado por μ vezes μc vezes a força peso, tá? O que é μc? É a constante de atrito, tá? O coeficiente de atrito, tá bom? Mais qual? Eu acho que são só essas. Se tiver alguma outra diferente, eu falo para vocês. Mas essas daqui são as mais comuns. Pessoal, vou desligar e na volta a gente faz exercício, tá bom? Uns 2 minutinhos aí pra gente, só para trocar de link, todo mundo se reposicionar e a gente voltar, tá bom? Essa daí eu acertei. Então, até daqui a pouco. Tchau.